A paz do Senhor Jesus, amém. Abençoada. E quero te dizer que se você chegou até aqui nesta campanha, se manteve durante esses longos dias, irmãos, vão dar 49 dias de campanha abençoada. E não teria como nós dizermos que Deus não trabalhou, que Deus não fez. Se nós não agimos com fé, não tem como Deus trabalhar. Se não agirmos em propósito de trazer a presença de Deus para a nossa vida, Deus já se faz presente, mas quando nós abrimos a boca para falar com Deus, Ele nos ouve de uma maneira extraordinária, sobrenatural. No livro de Efésios, capítulo número 6, versículo 14, que é hoje que nós vamos estar fazendo a leitura da campanha, a palavra de Deus vai dizer assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. A verdade é o que? A palavra. É o que Deus anunciou. Desde Gênesis, Apocalipse foi anunciado e aconteceu. Aqui falando sobre vidas que aconteceram muitos anos atrás, antes de nós. Há milhões de anos atrás, antes de nós. E foram vidas que aconteceu, histórias. Teve uns que teve vitórias, teve outros que não ouviu a voz de Deus. E é necessário nós ouvirmos a voz de Deus. Muitas das coisas que acontecem conosco é porque não damos legalidade à voz de Deus. Deus está falando assim: me ouve, me busca. Tem intimidade. A intimidade com Deus, ela é tão importante, ela é tão necessária, que a palavra de Deus vai dizer assim, ó: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Porque fortalecer lombos é as costas. Estar com as costas firmes, estarem retos, revigorado. Muitas das vezes não estamos revigorados com a palavra do Senhor e nem com a oração. Ontem fizemos a campanha sem água, hoje trouxe a água, irmão. Nossa, fiquei preocupado, em nome de Jesus, sei que orei, mas... Então, estarmos cingidos com a palavra, estarmos cingidos com a fé, esperançosos. Muitas das vezes nós não temos esperança, nós ficamos preocupados, frustrados. Tem vezes que eu fico frustrado com a preocupação de alguma coisa. Eu falo isso logo, irmãos, para que vocês não pensem que não, é só nós que está lá de cá. Não. Somos seres humanos. Somos limitados. Mas não podemos ficar parados. Não podemos ficar estacionados como um carro. Parou ali e fica ali por um tempo. Não. Nós temos que caminhar. Temos que fazer o propósito que Deus colocou na nossa vida. Igual ontem eu estava falando na meditação da palavra de Deus. O propósito do chamado, ele vem antes mesmo do nosso nascimento. Veio lá desde o início da criação. Nós temos escolhidos, veio desde lá antes da criação. Muitas das pessoas pensam que o chamado é agora. Não, o chamado é agora não. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque isso mesmo Deus, ele separou. A Bíblia também vai dizer que aqueles que acreditarão no anticristo, esses, Deus mesmo já sabia, já está aqui escrito dentro da palavra do Senhor. Isso já foi anunciado. Tudo que foi feito já foi anunciado ao acontecer da nossa vida. Vamos lá, para que nós não perdemos o foco lá dentro da palavra. E vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é tão importante na nossa vida, porque ele é a couraça da justiça. Porque muitas das vezes nós pegamos pela justiça do homem e não tem resultado, mas a justiça de Deus tem. É demorada, mas é no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus é importante e é necessário. Às vezes nós pegamos assim, andamos rápido com as nossas coisas. Nossa, deu certo, hoje eu trabalhei, as coisas foram tudo bem, está tudo organizado.
E mais esquece de organizar as coisas com Deus. E as outras coisas não vai para frente. Às vezes a saúde não vai bem. Às vezes a vida financeira não vai bem. A vida conjugal não vai bem. Mas é porque relacionou o mundo primeiro. E esqueceu de relacionar com Deus. Não é que Deus está castigando, mas é porque Deus, ele vê assim, você está parando o seu ministério. Deus, ele quer o quê? Põe nós no deserto para ver que a precisão, a necessidade com ele é muito mais maior do que a necessidade com as coisas da terra. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o quê? É alimento. É alimento para a nossa vida. Se nós não alimentamos, se nós não adoramos ao Senhor, se nós não revigoramos o nosso espírito com a palavra, não dá dizer, não, o louvor é maravilha, mas eu vou te falar, o que edifica o cristão é a palavra. É a palavra. Para você entender que tanto que a palavra, eu vou tirar aqui um versículo aqui no livro de João, para nós orar agora, nesse momento. Em João, acho que 3. 3. João 3. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Renascimento. O que é esse renascimento? É o Espírito. Nós precisamos de batismo. Precisamos de batismo espiritual, precisamos de santidade. Mas o que é, irmão, o que é santidade? A presença de Deus, a palavra de Deus, o jejum, entre todos a vigilância. Isso é a santidade. Por quê? Porque a palavra de Deus também vai dizer assim, que não dê legalidade para pecar. Está escrito aqui. Não dê legalidade para pecar. Quando nós viemos para a presença do Senhor, fomos batizados, libertos, limpos, e estamos em estado de libertação, nós não podemos voltar a retroceder. Que isso, Deus, ele não se agrada. Mas por que tem muitas pessoas que estão fora, longe da presença de Deus? Porque eles, irmãos, não vigiaram. Não vigiaram. Jesus fala: vigiar é para não cair em tentação. E isso Deus manda todo dia. Não é só agora que eu estou dizendo, não, é todos os dias. Vigiar para não pecar. Essa é o propósito de Deus. Por isso que o propósito da campanha, o impossível de Deus, eu coloquei lá no meio da campanha. Para que o quê? Eu coloquei não, Deus me deu a palavra para que eu colocasse para vocês o impossível de Deus. E hoje, para finalizar essa semana da campanha, eu quero te convidar aqui para você colocar suas mãos, levantar suas mãos para cima. Na hora que estiver terminando a oração, coloca todo o impossível de Deus, que você imagina o que você tem ainda preocupação de não receber, você coloca nas suas mãos e entrega para Deus. Você vai colocar para cima em chamado de Deus e para baixo para receber de Deus o impossível. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu coloco nesse momento em oração em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Pai, converter os corações, Senhor, tirar todo o impedimento em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, eu sei que o Senhor habita em nós, que o Senhor mora junto conosco, o Senhor convive conosco, vê a nossa história, a nossa rotina. Pai, que o Senhor entra no impossível de Deus neste momento. Que cada filho que está com a tua mão para cima, que o Senhor venha falar com ele, dar direção. E ao descer das suas mãos, eles venham receber o impossível. Aquilo que ainda eles não receberam, eles venham receber. Se é parte da saúde, eles vão receber. Se é parte do financeiro, eles vão receber. Se é parte do espiritual, que é o mais importante de todos, eles vão receber. E o Senhor vai tocar com grande graça e poder. A tua unção derramará sobre os teus filhos. Senhor, eu coloco todos os impossíveis da minha vida na tua presença. Senhor, o impossível
para o Senhor trabalhar. O Senhor já está fazendo, mas mover o impossível que ainda está travado, o Senhor pôr por terra, em nome de Jesus. Ô Senhor, o grandioso Deus, maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia do fôlego de vida, Senhor, que o Senhor assoprou nas nossas narinas para nós podermos acordar. Muitos não puderam acordar, Senhor, ouvir a tua voz, ver o barulho da natureza dos animais, ver o barulho dos carros nas ruas, os pássaros voando, e é todo o consolo do Senhor sobre as tuas almas. Senhor, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Campanha abençoada. Quero te chamar aí para terapia com Deus. Saúde espiritual, irmãos. Isso é muito importante. Amém?